Nós temos falado sobre isso esses dias, e nós temos usado como base o livro de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais extraordinárias que tem na Bíblia, para aqueles que querem descobrir a sua identidade em Cristo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, e o propósito dele ao escrever essa carta não é exortar ninguém, o propósito dele não é trazer advertência a ninguém, não é ensinar nada específico para ninguém, pelo contrário. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está escrevendo uma carta de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria não é fruto de estudo, sabedoria é fruto de experiência. Então Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele vai transbordar de tudo que ele aprendeu da vida dele com Deus. Então tudo que você lê no livro de Efésios, não é algo que Paulo ouviu falar, não é algo que aconteceu lá longe, é algo que ele entendeu e experimentou em Deus, amém? Se você pudesse sentar hoje com o apóstolo Paulo, você gostaria de ouvir as histórias dele? Pois ele escreveu para você antes dele ir embora. E é sobre isso que nós estamos estudando, amém? Amém? Nós lemos alguns versículos. Abre aí, já vai abrir na sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 1. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno. Nós aprendemos, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Nós aprendemos então, com base nesse versículo, duas coisas. Primeiro, que nós somos Jesus Cristo, você não achou ainda? Acha aí, que eu vou te esperar você achar então. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Com base nesse texto, nessa afirmação, nós somos, diga comigo, abençoados. Bênção não é algo que você vai conquistar. Bênção já é um direito seu, da sua nova identidade em Cristo. Amém? Você vê o tanto que Paulo está trazendo experiência, que quando ele abre a carta, ele não vai falar de uma teologia extraordinária, ele não vai falar de uma ideia mirabolante, ele vai falar de uma realidade. Nós somos abençoados. Sabe? O grande segredo de Paulo não é que ele vivia buscando coisas, pelo contrário, as coisas corriam atrás dele. Já pensou o dia que você pedir para as bênçãos parar de chegar porque está tendo engarrafamento na sua vida? Isso, irmão, nós dois cremos. O povo não está com fé não, o frio levou a fé dos irmãos. Eu declaro que vai chegar um engarrafamento de bênção na sua vida, irmão. Vai ser tanto engarrafamento que você vai ter que compartilhar com os outros. Você vai ter que mandar a bênção embora da sua vida. E agora ninguém creu, ó. Ninguém quer mandar embora, né? Apodrece, mas não joga fora, né? Cuidado com o que os seus irmãos no deserto também fizeram isso, viu? Bênção não se guarda, porque bênção não falta. Quando você entender isso, você vai viver muitas coisas em Deus, tá? Você está guardando muita coisa. Ah, pastor, não sei o dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio. Usa o que Deus te deu hoje, amanhã Ele pode te mandar mais, amém? E aí nós paramos, diga assim comigo, eu sou plenamente abençoado. O versículo 4 vai explicar que nós somos escolhidos por Deus. Tem algum escolhido por Deus aí ou não? Amém? E ele vai dizer também que nós fomos declarados santos. Quem é santo aí? É nada, irmão, você é doido. Você é santo mesmo? Diga comigo, em Cristo eu sou santo. Pastor, que doideira é essa? Pois é, você não vem no culto, não assiste as lives. Mas eu não tenho tempo para falar disso não. Antes de criar o mundo, resumindo os cinco primeiros versículos que nós lemos, Deus já havia planejado a nossa vida em Cristo. Fomos amados, escolhidos, perdoados, justificados
e abundantemente abençoados, apenas por um motivo: esse sempre foi. Então guarde isso aqui no seu coração. Não é um esforço para Deus te amar, não é um esforço para Deus usar você, não é um esforço para Deus perdoar você, não é um esforço para Deus apagar o seu passado, e não é um esforço para Deus te abençoar. Por quê? Porque esse sempre foi o plano dele. O plano de Deus sempre foi manifestar a bondade dele em nós, e você vai entender nos próximos versículos por quê. Mas pastor, então por que a gente não vive isso? Porque alguém chamado Adão deu ouvido a alguém chamado Eva, que deu ouvido a alguém chamado serpente, que deu ouvido a ela mesma, e acabou com a vida da gente. Mas você sabe que nós vamos voltar para lá, né? Ô Senhor, não deixa o frio esfriar os seus filhos, Pai. Estou numa fé, Jesus, e o povo está murcho, Jeová. Manda fogo, aquele fogo de Elias que matou os 400 e tantos profetas. Amém, irmãos? Tem uns que quer. Manda nele, Jeová, manda nele, em mim não. Vamos lá, versículo 5. É o texto que nós vamos ler hoje. Tem 3 semanas que nós estamos em 5 versículos, hein? Vocês estão estudando Bíblia mesmo, hein? Efésios 1, 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua, feche os seus olhos aí. Pai, que o Senhor fale conosco essa noite, mediante a tua palavra, que sejamos alimentados, que sejamos fortalecidos, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Que todas as barreiras e muralhas sejam repreendidas agora, Pai. Assim como os céus estão abertos, nós declaramos que o nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta para receber a tua poderosa palavra essa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Uma salva de palmas ao Senhor aí. Por que sempre foi o propósito de Deus, como diz ali o versículo, e sempre será o plano de Deus em nos amar, nos perdoar, nos escolher, nos justificar e nos abençoar? Por o simples fato de que Deus, Ele sempre quis se relacionar conosco como... O propósito de Deus sempre foi esse, olha o texto. Ele nos predestinou para si, diga comigo, para si. Então você não existe por si mesmo, você existe com um propósito, para Deus. Por isso que não é um sacrifício para Deus te levar para o céu, porque você foi feito para Ele. Fala amém. Obrigado. Olha que coisa interessante. O tanto que a nossa religião ela é problemática. Deus nos fez para Ele, amém? Só que os crentes não querem deixar a gente ir para o céu. Põe uma ficha enorme na nossa frente, para ir para o céu você tem que ser bonito, você tem que ter olho azul, você tem que ser filho de pastor, para ir para o céu você não pode pecar. E Deus está dizendo assim: deixa meu filho voltar. Deus te fez para você viver uma vida com Ele, mas a religiosidade, o sistema, o pecado, ele quer te afastar de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai fazer de tudo para encontrar o filho perdido. E é por isso que Ele envia Jesus. Jesus não é enviado simplesmente para fazer um agrado a Deus. Jesus ele é enviado para resgatar os seus irmãos que estavam perdidos. Porque nós não somos um fardo para Deus, nós somos o amor de Deus. Você pode dizer um amém por isso ou não? E em Cristo nós temos a plenitude disso. Deus quer se relacionar com você como um filho. Você não é simplesmente um mero servo de Deus. Você não é simplesmente uma criatura de Deus. Em Cristo você é filho dele. Vira para alguém que está perto de você e grita que você está com máscara. Grita, fala: você é filho de Deus, irmão. Olha o texto, João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. João 14,6.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga comigo, vem. Nunca leia a Bíblia correndo. Leia a Bíblia pensando no que você está lendo. Ninguém, quando você diz vem, você está chamando alguém para um lugar onde você está. Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Onde Jesus está quando ele está dizendo isso? Onde ele está? Ele está no Pai. E ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ué, imagine nós ouvindo: nós somos como nós somos. Ué, Jesus, mas nós já estamos aqui. Nós vem para onde? Porque eles estavam no território de Jerusalém. Jesus está dizendo: olha, ninguém vem. Nós já estamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro da religião, mas isso não quer dizer que você está no Pai. Jesus diz: ó, vocês estão aqui, mas vocês não estão onde eu estou. Vocês não estão vivendo o nível que eu estou vivendo. Vocês estão vendo os milagres, mas vocês não estão vendo quem está fazendo. Vocês estão ouvindo a palavra, mas vocês não estão discernindo quem está falando. Por quê? Porque aonde eu estou, vocês ainda não podem estar, mas eu vou dar o meu sangue e a minha carne, para que onde eu estiver, vocês estejam. Eu sou o caminho, e eu vou levar vocês de volta para o Pai. Diga comigo: Jesus veio trazer o Pai aos filhos. Ah, irmão, isso é bom demais. Mas você já percebeu que a gente não dá conta de relacionar com Deus assim? Você já viu que a igreja, ela prega Deus, o Deus nervoso, o Deus estressado, o Deus bipolar, que uma hora quer te amar, outra hora que ele quer te matar. Um Deus que ele parece que ele trabalha no INSS, ele tem uma ficha na mão dele e qualquer hora ele vai cortar seu benefício. Conhece esse Deus ou não? Um Deus que, se você não orar, na hora que você for dormir, o demônio vai vir porque você está desprotegido, e aí ele vai te perturbar a noite inteira, e Deus vai ficar rindo da sua cara, porque quem mandou você não orar? Não é esse Deus que a gente conhece? É, irmão, o Deus do Antigo Testamento: Ave Maria, rogai por nós. O Deus que abre terra para comer a gente. O Deus que manda fogo do céu porque você é desobediente. Irmão, não levanta a mão não. Mas quantos de nós aqui, se fôssemos viver com esse parâmetro de Deus, a gente não seria queimado vivo? Por causa da desobediência. Diga comigo: graças a Jesus, eu tenho um Pai. Jesus não vem trazer para nós a cara de um Deus nervoso. Jesus vem trazer para nós a face de um Pai que está procurando seus filhos. Ah, irmão, diga comigo: paternidade. Já ouviu falar essa palavra ou não? Amém? Quantos pais nós temos aqui? Deixa eu ver. Quantos futuros pais nós temos aqui? Só um. Diga comigo: paternidade. Essa palavra é uma palavra que há muito tempo foi esquecida. Preste atenção. O diabo, você sabe que o diabo, ele tem como propósito destruir a família, você sabe, né? Por quê? Ninguém te explica, né? Todo mundo fala que o diabo quer acabar com a família, porque ele quer, porque ele é o diabo. Chega ao ponto das pessoas dizerem assim, ó: o diabo quer acabar com a família porque ele não tem família, e se ele não tem, você não vai ter. Irmão, o diabo também não tem corpo. Vai acabar com o meu também? O diabo também não tem celular, vai acabar com o meu também? O diabo não bebe água, vai acabar com a minha água também? Diga comigo: o diabo não faz por pirraça, ele faz por propósito. Por que o diabo quer destruir a família? Preste atenção nisso aqui. Porque dentro da família existem duas figuras muito importantes. Diga comigo: paternidade e maternidade. O diabo, ele não quer destruir a família. O diabo quer destruir a figura do pai e a figura da mãe. Hoje eu não quero falar das mães. Dia das mães eu já falei dos 6. Eu quero falar dos pais agora, ok? Preste atenção.
O diabo, o propósito do diabo em atacar a família é destruir a imagem do homem dentro da família. E eu vou te falar, ele já conseguiu. Porque você conhece algum homem de verdade? Homem, estou falando de homem. Isso, canta para disfarçar. Conhece algum pai exemplar? Conhece? O diabo há anos, ele vem infiltrando-se dentro da família. E a gente achava que o propósito dele era acabar com os casamentos. Irmão, isso aí nós mesmo faz sem o diabo, irmão. É só fazer um trenzinho que a mulher não gosta que ela já vai embora. Não precisa de diabo para isso. O propósito do diabo não era separar as famílias. O propósito do diabo era desconstruir o ideal de Deus na família. Disse assim, fala assim comigo: Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua. Quando o diabo olha para um homem, quem ele vê? É por isso que o diabo ele quer destruir com a imagem do homem. Porque se ele destrói a imagem do homem, ele está destruindo a imagem de Deus na terra. Por que os homens hoje são tudo frouxos? Por que os homens hoje não querem compromisso? Porque o diabo conseguiu afetar a área forte do negócio. Quer ver uma coisa? Levanta a mão as mulheres. Levanta a mão, mulher. Não vou te matar não. Levanta, menina. Oxê. Isso, baixa. Agora levanta a mão os homens. Você percebeu que o homem ele é mais difícil para ir para a igreja? Você percebeu que o homem ele é a raça mais ruim que tem dentro da casa? Porque o homem é a autoridade de Deus na terra. E foi lá que o diabo foi. Você já percebeu que existe ciclo de oração dentro da igreja e ele não é composto por homens? Porque colocaram na nossa cabeça que quem ora é mulher. Mas quem que é a autoridade de Deus? Ah, então nós estamos no caminho inverso. E é por isso que as mulheres morrem de orar e os homens morrem bebendo. Porque se inverteram os papéis e as autoridades. A mulher não foi feita para guerrear para o homem que foi feito para guerrear para a mulher. Mas o diabo entrou na história. E sabe qual é o propósito dele? Difamar a imagem do homem. Porque uma criança que cresce vendo a sua mãe dando sangue pela casa e o teu pai vivendo aquela vida, essa criança vai querer ser como quem? Pastor, e o que há de errado nisso? Ideologicamente nada, espiritualmente tudo. Não estou pregando contra nada não, irmão. Estou pregando a palavra para você, amém? Quer ver o tanto que isso é importante espiritualmente? Irmão, não estou nem aí para a sua ideologia, estou falando de Bíblia, amém? Deus se representa como pai ou como mãe? Ele é homem, se representa como homem ou mulher? Quando ele envia o filho dele, o filho vem homem ou mulher? Qual é a mensagem que Deus está passando? Eu tenho compromisso com esses cabras aí, ó. E eu tenho que descer para ele ver que eu sou igual a ele, para ajudar ele. Já percebeu que Jesus poderia vir mulher e ele não veio? Porque se vem mulher, irmão, nós estávamos lascados. Se Jesus escolhe 12 mulheres, menino. Primeiro que Jesus já tinha voltado, porque ela já tinha trabalhado. Sim ou não? Ó, para você ter uma ideia. Não estou pregando contra as mulheres. Jesus ressuscitou, não ressuscitou? Apareceu para quem? Para mulher. Porque se aparece um homem, o homem ou ele corria, ou ele ficava lá, não é possível, é nada. É você não. Jesus, vou perder meu tempo, não, porque senão vou ficar discutindo com Pedro. Sou eu, sim, menino. Aí que. Mas ele aparece para uma mulher, por quê? Não sei, muitas coisas já ensinaram sobre isso. Mas uma coisa eu sei. Quando ela ouviu e o viu, ela saiu para anunciar. Aí pastor, é bênção, é bênção. Mas mulher não pode usar e não pode ocupar o lugar que Deus te chamou, homem. Cadê os homens dessa igreja, meu Deus?
Você já viu que estatística charabadai, esse negócio aí mesmo. Você sabia que 55% dos cristãos são mulheres? E eu acho que ainda muito é mais. Porque você vai nas igrejas, não tem homem não. Diga comigo, por quê? Diga, a imagem do homem manchada é a imagem de Deus manchada. Você conhece seu pai? Não daqui, o de lá. Você vê uma pergunta que trava a gente, né? Quem mais abandona a casa, o pai ou a mãe? Qual que é a mensagem que nós estamos transmitindo isso no mundo espiritual, irmão? Parece ser algo simples, mas não é. Diga comigo, o mundo natural reflete no mundo espiritual. E quando se fala hoje de paternidade, irmão, é muito difícil. Porque nós temos uma geração de pessoas que não conheceram seus pais naturais. Nós estamos pregando sobre um Deus que é homem e que se diz ser pai, e nós estamos pregando sobre esse Deus para uma geração que não conheceu seu pai biológico. Uma geração que é marcada por traumas de seu pai. Irmão, eu já vi pessoas dizer assim, ó, se Deus é pai como meu pai, eu estou bem com o diabo. Às vezes a gente acha que isso é paranoia de pastor, mas isso é uma realidade espiritual que você não imagina. Tem gente que quando ela vai relacionar com Deus, por causa dos traumas que ele tem com o pai físico, o pai natural dela, quando ela vai se relacionar com Deus, ela não consegue dizer que Deus é pai dela. Porque o pai natural dela abandonou. O que garante que o pai do céu também não vai fazer? Afinal, ela foi construída com base nos méritos. Ela tinha o amor do pai dela quando ela merecia. O que garante que o pai do céu não vai fazer a mesma coisa? Por que mataram Jesus? Porque ele afirmava que ele era o filho de Deus. Uma geração que tinha paternidade ferida, escuta um cara sorridente, bonito, jovem, dizer que é filho de Deus, vamos matar esse desgraçado. Porque se você for ver a história, irmão, eu não tenho tempo para isso e nem é esse assunto que eu quero falar com você. Diga comigo, paternidade. Então, antes de eu continuar essa palavra, eu quero dar uma palavra para você que é pai. Cuidado, porque a primeira imagem de Deus que o seu filho tem é você. Hollywood pintou para nós que os pais são super-heróis. Não são super-heróis. Eles são a imagem de Deus para os seus filhos. Não sei se é pior ou se é melhor. Um filho, quando ele cresce, ele está procurando uma referência. Por quê? Qual era a referência de Adão no Éden? Qual era? E qual deve ser a referência do seu filho? Você. Mas e se você não consegue transmitir Deus para o seu filho? Aí você sabia que seu filho vai buscar pai em outro lugar? Você sabia que essa geração que a gente tem aí, ela foi educada e cresceu com outros pais? Pais que você nem conhece. É ou não é verdade? Seminário familiar, olha aí que beleza. Diga comigo, paternidade. E você que sonha ser pai um dia, se relaciona com Deus hoje, para você não traumatizar seu filho amanhã. Amém? Qual que é o grande problema disso? É isso que eu falei, a lei da associação. Se eu vou me relacionar com Deus como Ele é meu pai, eu nem tive pai aqui, eu nem conheci meu pai assim. Como que eu vou me relacionar com Deus? Já passou isso pela cabeça sua? Não levanta a mão não. Você sabia que tem gente que quando ela entra na igreja e ela ouve a palavra pai, ela fica meio endemoniada? O coração dela trava na hora. Aqui já teve uns que passou assim, mas eu não exponho não. Jesus vai curando aos pouquinhos. Diga comigo, paternidade. Deixa eu seguir que as irmãs já estão olhando feio para mim. Mas vocês são importantes também, tá, irmãs? Que são dos homens sem vocês? Homens. Uns são, né?
Ó, para você ver. Não, deixa quieto, que está filmando. Está filmando. Diga comigo, o diabo entrou para tirar o homem da história. Ó, para você ver o tanto que o diabo, ele é um bicho astuto, né? Ele tentou tirar o homem da história, tentou tirar a imagem de Deus no homem, mas quando ele se manifestar, ele vai se manifestar no corpo de quem? Por que ele não pegou a mulher? A anticrista, a falsa profeta. Porque espiritualmente não é assim que funciona. Ele sabe, e por isso que ele está destruindo os homens. É por isso que quando você vai orar para um homem, dá trabalho. A mulher, ela chora, cai no chão, sai correndo. Homem, não, eu preciso disso. É ou não é? Diga comigo, homens, acordem. Sabe qual é um grande problema sobre a paternidade? Hoje nós temos filhos naturais machucados e filhos espirituais por causa da experiência natural. Eles não conseguem ter uma experiência real espiritualmente. Eles estão sempre com um pé atrás com Deus, porque eles sempre tiveram com seus pais na terra. Eles se dizem filhos de Deus, mas não se comportam como filhos. Sabe por quê? Diga comigo, filho é dependência. Você depende de Deus? Realmente? Ou você quer fazer no seu jeito? Você pede para Deus e se Ele não faz, você vai lá e... Ó, Deus, você está demorando muito, deixa eu ensinar o senhor como é que faz, ó. Diga comigo, paternidade é dependência? Qual que é a visão que você tem de Deus como seu pai? Você consegue se ver como filho de Deus? Amém? De verdade? Tem gente que diz, eu sou filho de Deus, mas ele não se posiciona como tal. Mas olha o texto que nós lemos. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de a vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele entre pai e filho. Então coloca a mão no seu coração e diga, eu sou filho de Deus e eu viverei a paternidade de Deus. Amém? Então uma salva de palmas ao Senhor aí. Então quero falar 4 pontos com você rapidinho aqui para a gente orar sobre paternidade, que eu já falei com você já, mas sei lá se você lembra, nem faz tanto tempo assim que eu falei. Diga comigo, Deus é meu pai. E o que isso traz como benefício? 4 coisas eu quero falar com você rapidinho, para a gente poder orar. Diga comigo, proteção. Todo pai, ele tem como instinto natural, ou o homem criado por Deus deveria ter, o instinto natural de proteger a sua família e os seus filhos, sim ou não? Eu sei que a gente vê mais as mães fazendo isso, mas o pai é o negócio de matar, né? Vem que eu te mato. Diga comigo, proteção. Deus, como seu pai, Ele quer garantir proteção espiritual para você. Mas, lembra que eu disse para você que tem gente que não entende que é filho? Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem? Deus me livre, irmão. O diabo não é pai de ninguém, não. O diabo é pai da mentira só. Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem? De ninguém, ué, eu sou? Diga comigo, se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de Adão. E quem manda em Adão? Agora sim o diabo. Se eu não entendo e não me relaciono com Deus como pai e filho, eu estou debaixo da paternidade de Adão. E se eu estou debaixo da paternidade de Adão, eu estou sendo influenciado pelo diabo. E é por isso que a minha vida não vai para frente mesmo dentro da igreja. Se eu não entendo e não vivo uma vida com Deus como filho, eu estou sendo espiritualmente filho de Adão, mesmo tendo nascido de novo.
Porque no meu espírito eu sou filho de Deus, mas na minha mente eu ainda não entendi. Então, se eu não sou filho de Deus na mente, eu sou filho de Adão, porque eu preciso ter um pai. E qual que é o problema da igreja? Ela se diz da boca filha de Deus, mas ela não consegue se relacionar com Deus com isso. É por isso que ela vive presa ao diabo. Diga comigo, a minha proteção não vem de mim, vem de Deus. Você confia mais no seu nível espiritual ou no seu pai? Por isso que quando te chamam para expulsar um demônio, você fica 3 dias orando primeiro, né? Porque você precisa se preparar para orar. E teu pai, para te proteger, fica onde? Percebe como é sutil? Você chama você, nós vamos ali, vamos em tal lugar, pastor, Ave Maria, pastor, bem ali tem um centro espírita, pastor. E daí? Passa lá e dá tchau pro pai que está lá. Opa! Só que a gente tem medo, tem ou não tem? Por causa da nossa falta de entendimento de paternidade. E é por isso que jogam uma macumba na gente e ela pega e nos mata. Porque eu sou filho de Deus nominal, mas não sou filho de Deus espiritualmente. E você vai perder isso em nome de Jesus, amém? Você é filho de Deus, maior aquele que está sobre você do que aquele que está no mundo. Pastor, o diabo se levantou, mas não se levantou contra você, se levantou contra o seu pai. Filho que entende o pai que tem, ele não corre do medo, ele corre para o pai. Amém? Eu não sei o que o diabo está tentando te ameaçar, mas é porque ele entendeu que você não entendia que tinha um pai. Hoje, não tem aquele gurizinho que ficava te perturbando na escola? Aí você falava o que para ele? Vou te bater. Ele dava um tapa na sua orelha, bate nada. Aí o dia que você enfesou, o que você falou? Vou chamar meu pai. Enquanto você ficar brincando com o diabo para ver quem tem mais força, você sempre vai perder. Mas quando você chamar teu pai, ele nunca mais vai se atrever a você. Amém? Amém? Diga comigo, a minha proteção vem do meu pai. Onde está escrito isso na Bíblia? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Minha proteção não vem de mim. O diabo não vai me destruir porque eu estou orando. O diabo não vai me destruir porque eu estou na igreja. O diabo não vai me destruir porque eu estou fazendo jejum. O diabo não vai me destruir porque eu tenho um pai que está me protegendo. E ponto. Amém? Amém? Abrir mão da paternidade de Deus é abrir porta para o diabo te atacar e vencer você. Não levanta a mão não, mas quantos de nós aqui estamos passando por batalha espiritual? Aí você fica pegando a espadinha e indo para cima do diabo. Ele pega essa espada e mata você com ela ainda. Diga comigo, a partir de hoje, Efésios 6, nós vamos chegar lá. Nós temos uma armadura, e essa armadura não vem de nós, ela vem do nosso Pai. Amém? Quando Paulo diz que nós temos que revestir da armadura, é colocar Deus à frente. Não está falando de uma armadura física, está falando de um entendimento de proteção. Sua proteção não vem de você, sua proteção vem dele. Amém? A partir de hoje, irmão, aprende isso. Deus vem para te proteger. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras. Esse é o seu argumento contra o diabo, irmão. Ô diabo, eu vou fazer uma campanha contra você. E o diabo, vamos fazer junto. Começa a dizer para o diabo assim: diabo, você vem comigo com espada, com lança, com demônio, tranca-rua, Petro Velho, Maria Bulambo. Você vem com os infernos inteiros. Eu vou contra ti com 5 pedrinhas, mano. E eu só vou usar uma, meu pai. Quem é esse? Davi. E você sabia que Davi ele não tem imagem de pai? Porque quando Samuel vai lá ungir Davi, ele não está em casa. E o pai não o reconhece como seu filho. Mas lá no passo ele dizia: o Senhor, eu não tenho em casa, mas aí eu sei que tem. E quando ele vai
enfrentar o gigante, as pessoas perguntam: de quem esse é filho? Ele não responde. As pessoas respondem para ele: ele é filho de Jessé. Ele não responde, porque se ele fosse falar, ele falaria um nome que ninguém conhecia. Amém? Quando as pessoas perguntar: quem é você? Não use a tua identidade, use a tua nova identidade. Eu sou um mero filho de Deus e Ele trabalha por mim. Amém? Qual o segredo da sua vitória? Qual igreja que você vai? Eu vou em tal igreja, mas o segredo não é esse. É meu Pai. Amém? Qual a oração que você faz? Passa para mim. A oração que eu faço é a oração do sono. Pai, abençoa os meus pecados e amém. E vou dormir. Essa é a minha oração. E como que Deus te dá vitória? Porque Ele é meu Pai. Amém? Diga comigo: a minha proteção vem do meu Pai. Ei, irmão, se você entender isso, os meninos brigão que queriam te pegar ali fora já estão indo embora. Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui. No final nós vamos orar por isso, mas no momento aqui que a gente estava falando da adoração, na música final, me veio muito forte no meu espírito não sei se você sentiu alguma coisa. Se você sentiu, no final você me procura. Me veio muito forte um desfazer de obra satânica. Eu não sei se é macumba, eu não sei se é feitiçaria, eu não sei. Mas enquanto nós estávamos aqui na adoração, Deus trouxe isso ao meu espírito e eu via sendo desfeita essa obra. Não sei se é alguém aqui, não sei se é alguém pela live. Depois vocês me procuram aí, se for aqui ou lá. Mas uma coisa eu sei, já foi desfeita. Amém? E eu não precisei te revelar teu nome, porque também eu não sou curandeiro para ficar vendo as coisas, não tem carta na mão para eu ver. Mas o Espírito Santo age pelos seus filhos. Amém? Então não sei se foi você, se você sentiu alguma coisa, você me procura depois. Mas uma coisa eu sei, o menininho já perdeu mais uma. Amém? E Deus tem muita coisa para fazer hoje ainda. Segundo, diga comigo: provisão. O nosso Deus é um Deus de provisão. Provisão é bênção. Diga comigo: bênção. Adão tinha tudo o que queria? Sim ou não? Irmão, tem uns crentes aí que vai fazer uma rebelião no céu por causa de Adão, hein? Se a gente chegar lá e ele estiver lá, nós vamos brigar feio. Nós não, né? Porque eu não vou entrar nessa, porque vai que eu viro um Lúcifer da vida, né? Eu não, deixa os outros brigar. Mas Adão, ele tinha tudo, porque Deus deu tudo a ele. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele desobedece a Deus, tudo que ele tenha perdido, diga comigo, a provisão se perdeu. Então nós temos duas realidades. Se eu sou filho de Deus, eu tenho a provisão de Deus. Se eu sou filho de Adão, eu não tenho a bênção de Deus. Quem é você? Não estou dizendo de fé, estou dizendo de entendimento. Você entende que Deus tem provisão para você? Ou você está vivendo como Adão? Deus disse para Adão: do suor do seu rosto você vai comer. E você vai trabalhar tanto que um dia você vai morrer. Você sabia que a sua morte é fruto do seu esforço pela sua provisão? Ou você não sabia disso? Eu morri porque morri. Não, você morreu porque você trabalhou. E o trabalho, a Bíblia diz que o fruto do seu trabalho é a morte. Você vai comer do seu suor e vai trabalhar tanto que vai morrer. Você é filho de Adão ou filho de Deus? Diga: eu sou filho de Deus. Por isso que Paulo começa dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. A bênção de Deus é a provisão para os filhos. Se eu nasci de novo, se Deus é o meu Pai, eu tenho direito às bênçãos. Amém? Então por isso, quando você for orar, não peça para Deus migalhas, peça para Deus o que é direito seu. Quando você for orar, não relaciona com Deus como se Ele fosse um patrão, e porque você trabalhou, você está indo lá receber o seu salário. Não, você não vive de salário, você vive de herança. Amém?
Então, quando você for orar, se você precisa de uma bênção de Deus, não vá pedir como se ele fosse um ditador e que você precisa convencê-lo. Vá pedir como seu pai. Ele tem bênção para você, porque esse é o seu direito. Amém? Amém? Você teve um pai que você pediu as coisas para ele, ele dava? Hã? Viu como influencia? Diga comigo, provisão. Nós não estamos refém dos nossos méritos em Deus, mas em Adão nós estamos. Você sabia que Adão só come aquilo que ele merece? Você sabia que Adão só veste aquilo que merece? Quando ele pecou, ele correu com a mulher dele, foi para trás de uma figueira e fez o quê? Pegou a folha da figueira lá e fez uma vestezinha para ele. O que Deus fez? Deus arrancou, porque aquilo não sustentava ele, um dia ia rasgar, e se rasgasse iria mostrar as vergonhas dele. Deus não quer dar algo que seja paliativo, Deus quer dar algo que seja eterno para nós. Amém? Amém? Diga comigo, meu pai está cuidando de mim. Terceira coisa, diga comigo, educação. Tem pai aqui ou não? Agora aqui, tem mãe ou não tem? Fala sério, educar uma criança é difícil, não é não? É ou não é? Pelo menos para quem tenta é, né? Para quem deixa jogado, um dia alguém vai ensinar. E por que o diabo entrou dentro da família para destruir a paternidade e a figura da maternidade? Porque ambos juntos constroem a identidade e o caráter do novo ser. Você não é fruto do acaso, você não faz o que faz porque você decidiu fazer. Tudo que há em você, geneticamente ou emocionalmente, é fruto do teu pai e da tua mãe. As manias bestas que você tem, esse temperamento esquisito seu, veio de alguém. É ou não é? E você sabia que herança espiritual também é passada assim? Aí você pega um pai de Adão, uma mãe de Adão, junta os dois, nasce um Adãozinho. O que vai ser desse Adãozinho? É por isso que nós precisamos estar com a nossa vida em Cristo, amém? Você que está pensando em casar, procura alguém de Deus, porque senão você vai criar um Adãozinho. E Adãozinho vai acabar com o mundinho, de novo. Amém? Não procure alguém aos seus olhos, procure alguém com os olhos de Deus. Porque esse Adão pode ser bonito, mas no final você sabe o que ele faz, né? Olha nós aqui, por culpa de um só, imagina um monte que tem espalhado por aí. Amém? Diga comigo, educação. Em Deus, eu posso ter o caráter dele. Como? Por causa de Cristo. Já ouviu falar sobre o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não é algo que você esforça para ter. O fruto do Espírito é o caráter de Deus manifestado em você. Tem um monte de gente orando para Deus, dizendo: eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso... Irmão, se você se relaciona com Deus como filho, Ele vai transmitir o caráter dele para você naturalmente. Porque você não pediu para ter o jeito da tua mãe, você simplesmente tem. Você não pediu para falar como teu pai, você simplesmente fala, porque é fruto de relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Eu não vou me parecer com Deus tentando ser Deus, eu vou me parecer com Deus tentando ser filho. Quanto mais filho de Deus eu for, mais parecido com Ele eu vou ser. Amém? Vira para esse irmão que está do seu lado e vê se ele parece com Deus aí. Hã? Será impossível para alguém manifestar o caráter de Deus sem ter Ele como Pai. Será impossível você fazer Deus visto em você se você não entender Ele como Pai. Você é filho de Deus. Amém? Consegue entender a importância disso ou não? Quarta e última coisa. Diga comigo, destino. O pai, ele é a plataforma do seu filho.
Um filho dentro de uma família saudável, como a figura paterna e a figura materna, esses dois vão impulsionar essa criança para um futuro, sim ou não? Quem se preocupa com a escola, o menino ou os pais? Quem se preocupa com a qualidade do ensino, os meninos ou os pais? Porque se depender do menino, é ou não é? Aí eu te pergunto, qual o futuro que o teu pai Adão tem para você? Doença, morte, trabalho, inferno, o que mais? Consegue entender o quanto que não adianta você pedir para Deus uma coisa com a sua paternidade em outro? Diga comigo, eu preciso entender quem é o meu pai. Agora, o que Deus tem para nós? Ele mesmo vai dizer, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los. Sabia que o plano de Adão para você não é prosperidade? Porque de um dia para o outro ele perdeu tudo que ele tinha? E é isso que ele tem para você? Aí ele continua. E não de lhes causar dano, plano de lhes dar-lhes esperança e Irmão, Adão não tem esperança nenhuma para você, mas em Cristo nós temos esperança para um futuro melhor. Com corona ou sem corona, meu futuro está garantido porque o meu pai está cuidando do meu futuro. Com dificuldade ou sem dificuldade, eu estou descansando porque o meu pai está cuidando do meu futuro. Quem é o meu pai? O meu pai é o dono de todas as coisas. Mas se eu não tenho essa mentalidade de filho, qualquer circunstância que acontece me derruba. Se eu não entendo quem está cuidando de mim e para onde está me levando, qualquer tempestade que se levanta é vontade de morrer e de correr. É por isso que nós precisamos ter a nossa identidade sarada hoje, porque Deus tem um futuro para nós, amém? Amém? Agora você entende por que o diabo ele destruiu a imagem do homem? Porque ele não está focando no homem, você não é grandes coisas assim também não. Ele está focando naquilo que você representa, amém? Amém? A minha oração para você hoje é que você entenda isso. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras. Eu não sei o que o diabo fez na sua vida, mas uma coisa eu sei, se você entender que você é filho, nós vamos quebrar isso hoje, em nome de Jesus, amém? A igreja do arrebatamento, ela reconhece a sua filiação, ela sabe que ela foi feita, então cuidado se você vive ainda como filho de Adão, quando o sugador do céu ligar, você pode ficar para trás. A igreja do arrebatamento não é uma igreja que simplesmente serve a Deus. A igreja do arrebatamento é filha de Deus. Amém? Só você fica. Romanos 8 para terminar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe um grito no mundo espiritual para nós. Você precisa entender que você é filho de Deus. Você precisa entender que você é filho de Deus. Você precisa entender que você é filho de Deus. Esse é o clamor do Espírito. O Espírito não está clamando você para você parecer com Deus. O Espírito está clamando para você entender que você já é a imagem de Deus. Amém? Se você não entender isso, irmão, você vai dar lado para o diabo. E no final, você ainda vai ter que ficar para ver o diabo. Você quer ver o diabo? Ave Maria, né, varão? O diabo foi no ponto certo, irmão. Mas hoje nós seremos curados. Eu não sei qual é a sua experiência com paternidade, mas se passou trem ruim na sua vida, hoje você vai ser curado e o teu pai vai se revelar a você. Amém? Fica de pé.